e no chamado de Deus para cada um de nós. Nós somos salvos pela absoluta graça de Deus. As Escrituras afirmam em Efésios capítulo 2, versículo 1, lá nos diz que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nas nossas ofensas e nos nossos pecados, de maneira que todos nós já nascemos em pecado, nascemos mortos. Todos nós fomos concebidos em pecados, todas as nossas propensões, inclinações e afinidades, familiaridades são ligadas então ao pecado. Então, de tal maneira, queridos, que todos nós, por natureza, estávamos voltados à direção caída e pecaminosa, sem poder fazer absolutamente nada, mas que o nosso Deus, Ele fez em favor das nossas vidas, quando nós estávamos por natureza mortos em nossos delitos e pecado, quando nós estávamos mortos perante a santidade de Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele foi que nos chamou, Ele nos purificou, Ele nos salvou, queridos. Então, assim como, por exemplo, o Senhor, Ele chamou a Nicodemos que estava morto nos seus delitos e pecados, Nicodemos que não tinha capacidade de enxergar o reino de Deus, de ver o reino de Deus, mas o Senhor Deus manifestou do seu Espírito sobre a vida de Nicodemos, dando a capacidade a ele de poder compreender as verdades da salvação. Sendo ele um mestre da lei, ele não compreendia o novo nascimento, mas o Senhor se revelou a ele. Assim também, queridos, Deus tirou de nós a cegueira espiritual, Deus nos deu o entendimento da sua palavra, Deus nos regenerou, Deus nos transformou mediante a ação do seu Espírito. Deus fez em nós obras maravilhosas por meio dos atos redentivos do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos salvos mediante o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi realizado em favor das nossas vidas, e pela graça nós somos salvos, e mediante a fé a qual nós recebemos de Deus, é um dom de Deus. A fé, nós recebemos essa fé a qual nós apropriamos da salvação por meio da fé, é um dom de Deus, como é a própria palavra de Deus, ela vai nos afirmar que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e esta fé, ela vem de Deus, para que ninguém se glorie, para que ninguém possa se gloriar e dizer: eu alcancei a salvação, porque ela é nos concedida pelo nosso Deus. O Senhor nos deu graciosamente a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, para que ninguém possa dizer: eu consegui a salvação, para que ninguém possa se vangloriar e dizer: eu alcancei a salvação, eu alcancei por meio de obras, por meio de méritos. Ninguém, absolutamente ninguém, para que não se glorie. A nossa salvação, ela se deve unicamente à graça do nosso Deus, a misericórdia de Deus, o grande amor de Deus derramado sobre as nossas vidas em Cristo Jesus, o Senhor que nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu para sermos santos, para estarmos diante dele, para vivermos para ele, para pertencermos a ele, a fim de sermos os seus filhos e vivermos perante ele em amor. E nós somos alcançados pelo Senhor com esse propósito, pela eterna misericórdia
de Deus, pelo grande amor de Deus que veio e se manifestou a nós. O nosso Deus que nos amou primeiro, Ele veio em nossa direção e Ele nos amou por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos escolheu e nos chamou para a vida eterna, de maneira tal que agora o nosso amor por Deus, ele é reflexo do amor de Deus por nós, daquilo que Deus fez em nós por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, de maneira que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. O nosso amor é decorrente e consequente, é fruto do amor de Deus por nós, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, como nos diz a própria palavra de Deus. Jesus Cristo nos diz que foi Ele quem nos amou. Ele nos fala em João capítulo 15, versículo 16, não fosse vós que me escolhesse, mas eu vos escolhi a vós outros. Ele nos amou e Ele nos escolheu, Ele nos chamou conforme a graça dEle, a sua infinita misericórdia que foi estendida a nós por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus assim realizou grandes coisas nas nossas vidas, queridos. Mas o que Deus requer de nós, queridos, é que nós estamos em Cristo Jesus. Nós somos chamados a fim de pertencermos ao nosso Deus, a fim de nos apresentarmos perante o nosso Deus sempre sem culpa, a fim de nos tornarmos filhos de Deus e vivermos perante Ele em amor, de maneira que sejamos inculpáveis. E Deus fez tudo isso nas nossas vidas. Ele nos redimiu em Cristo Jesus para que pudéssemos nós louvá-lo, como a própria palavra de Deus nos diz, o que Deus fez em nós desde a eternidade e por meio de Cristo é para o louvor da sua glória e da sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no nosso Senhor Jesus Cristo, no qual temos a redenção pelo sangue de Cristo, a remissão dos nossos pecados. Deus nos separou para que nós pudéssemos também louvá-lo, pudesse engrandecer o nome dEle, reconhecer as suas bênçãos sobre as nossas vidas, que Ele derramou sobre nós